Bezerra Hashem, da Fmem, Tratado de Psachim. Estamos na Flameteta Mutbeta, Flameteta no verso, na última linha, Amar Yosef. Continuando essas leis com relação a Hametz em Pesach, fala Rav Yosef. Lo lichrot inish, trechit be'adadad. Vemos o conceito de halitá no daf anterior. É permitido pegar uma massa, pegar farinha e colocar dentro de água fervente. Essa farinha, essa massa, ou também o trigo, vai cozinhar imediatamente e não vai chegar a fermentar. Algo cozido, algo assado, não volta a fermentar. Porém, fala Rav Yosef limitando essa halakha. Uma pessoa não deve fazer halitá, jogar 2 grãos de trigo dentro de uma panela com água fervente ao mesmo tempo. Por quê? Dilma, temos o receio, aslachada ve'atva betzilha de haverta, que um trigo vai se juntar ao outro trigo, vai se encaixar em alguma rachadura do outro trigo, e o fervor da água não vai alcançar todos os lados desse trigo ao mesmo tempo. É permitido fazer halitá, colocar o trigo dentro de água fervente, porém, com a condição que a água fervente vai alcançar todo o lado do trigo, uma vez só, e vai cozinhar todo o trigo imediatamente. Porém, se a pessoa vai colocar 2 unidades de trigo, temos o receio que a água não vai alcançar imediatamente alguma parte do trigo e vai chegar a fermentar por causa da água. Temos o receio que vai fermentar. V'amar Abai, fala Abai, outra halakha, lo dichroch inish, treshibole be'adadad. Fala Abai, a pessoa não pode dourar, tostar 2 espigas de trigo ao mesmo tempo no fogo. Ela vai permitido dourar uma espiga no fogo, porém não 2. Por quê? Dimanav ki maya mehai ubala idach. Temos o receio que, por causa do calor, um trigo vai expelir algum líquido, vai gotejar sobre o outro trigo, que no caso está embaixo do primeiro. Esse segundo trigo vai absorver esse óleo do trigo e pode chegar a fermentar. Ou seja, falar Abai, não temos o receio que se a pessoa colocar uma espiga no fogo vai chegar a fermentar, porém 2 sim. Uma espiga não vai fermentar, porque esse óleo que está realmente dentro do fogo não vai chegar a fermentar. A espiga, por causa do calor do fogo, vai cozinhar, tostar imediatamente essa espiga. Porém 2 já é proibido porque essa gota vai entrar em contato com a segunda espiga e pode chegar a fermentar a segunda espiga, que não está exatamente dentro do fogo no caso. Amarei Rava perguntou para Abai, Yahi, se essa é a halakha, filu hadanami, se essa halakha deveria estar proibido colocar uma espiga no fogo. Por quê? Dilmanafik mehairesha, o balaida achresha, talvez vai sair algum óleo de trigo dessa ponta que está no fogo, gotejar, escorrer até a outra ponta do trigo, e vai chegar a fermentar a outra ponta do trigo que não está no fogo, porque Abai proibiu 2 espigas, porém permitiu uma espiga só. Ela amarava, Rava discutiu com Abai. Me perot nino. O óleo do trigo é como um suco de fruta, é como vinho, como mel. O me perot ela machmitzim, e sucos de frutas não fermentam uma massa, não fermentam o trigo também. Portanto, falar, a pessoa pode pegar muitas espigas ao mesmo tempo e dourá-las no fogo, não tem problema. E Abai discute, Abai sustenta que mei perod machmitzim, sucos de frutas, mel, óleo, vinho, outros sucos de frutas, sim fermentam uma massa e o trigo, e aparentemente Abai não teve o receio que vai gotejar uma gota de uma ponta do trigo que está no fogo e escorrer até a outra ponta, não temos esse receio, normalmente isso vai pingar para baixo e não vai escorrer até a outra ponta, não temos o receio. Porém, falar bem que 2 espigas está proibido. Porém, fala, Abai voltou atrás. Por quê? Dekol agav midlaio lo mechamtzi. Fala que a opinião de Abai, temos líquidos que estão gotejando e estão caindo sobre algum trigo, não vai chegar a fermentar esse trigo. Por quê? No momento que temos aqui a inércia, que essa gota está caindo, vai chegar a escorrer também através da segunda espiga. Não vai ser absorvido pela segunda espiga, não vai chegar a fermentar a segunda espiga. Por força da gravidade, essa inércia, isso vai voltar a escorrer para o solo
e não vai chegar a fermentar a segunda espiga. Da Marabai, a prova disso porque Abai próprio falou um ensinamento. Haichatzva da Vishna. A pessoa tem um jarro, que a pessoa quer colocar trigo dentro de um forno. A pessoa quer secar o trigo. Será que é permitido ou não? Srifashari. Se esse jarro está de ponta cabeça, a parte aberta está para baixo, é permitido. Mesmo que esse óleo do trigo vai escorrer, porém vai cair, atravessar por todos os trigos, não vai ser absorvido por nenhum trigo, o suficiente para fermentar esse trigo, uma vez que a parte de baixo do jarro está de ponta cabeça, e os jarros normalmente são artesanais naquela época, as beiradas não são uniformes, então é permitido porque esse óleo do trigo vai escorrer também para fora desse jarro, não vai chegar a fermentar o trigo. Skifasu, porém se o jarro está realmente endireitado, o chão do jarro no chão do forno é proibido porque esse óleo do trigo vai se acumular no chão do jarro e vai fermentar os outros trigos. Você vê aqui claramente que a Abai ensina que mei perot, como o óleo, outros sucos de fruta assim, fermenta. Por isso, você vê também daqui que enquanto esse óleo está gotejando, não vai fermentar os outros trigos, porque vai escorrer, não vai ser absorvido o suficiente para fermentar. Por isso, se o jarro está de ponta cabeça, o óleo vai escorrer para fora do jarro e não vai chegar a fermentar esse trigo. Rava discute com a Abai. Mesmo que o jarro está endireitado, o chão do jarro no chão do forno também é permitido. Por que me'perot nino? Porque esse óleo do trigo é um suco de fruta, o me'perot é no machmitzim, e os sucos de frutas não fermentam nenhum cereal, nenhuma massa. Essa é uma coisa que a Abai e Rava com relação a esse me'perot, machmitzim ou não. Então, na Rabanan fala uma outra braita com outro assunto. En lotetin seurim bepesach. É proibido fazer letitá de cevada. Letitá significa colocar a cevada de molho antes de moer. Normalmente a pessoa pegaria a cevada, colocaria dentro de um jarro de água para ficar de molho, amolecendo as cascas. Quando que a pessoa colocar na marteshet, uma prensa, essas cascas vão ser separadas dos grãos com facilidade. Depois a pessoa faz a triná, moer isso e fazer uma farinha limpa. É proibido fazer letitá de cevada em Pesach, e na continuação vai lidar com relação a letitá de trigo. É proibido fazer de cevada. Temos o receio que a cevada vai fermentar dentro da água, é proibido. Ve'im latat, se a pessoa acidentalmente fez letitá, litbakru asurot. Se essa cevada inflou e rachou, é proibido porque é um sinal que já fermentou. Lo litbakru mutarot. Se a cevada inflou, mas não rachou, é permitido porque não fermentou ainda. A pessoa pode usar rapidamente e não vai estar consumindo hametz. Essa frente está na cama. Rabi Yossi discute com Tanakama. Shuramba hometz. Se a pessoa tem essa cevada que já inflou, mas não rachou, a pessoa deve colocar imediatamente no vinagre. Vehometz somtam. E o vinagre vai dar certa resistência à cevada, vai fortalecer a cevada e não vai deixar a cevada fermentar. Em seguida a pessoa pode consumir isso. Mas o Shmuel falou, ela não é como Rabi Yossi, não é necessário colocar a cevada que inflou no vinagre. É permitido consumir enquanto ela não rachou. Continua agora, Amar Rav Chizda, Rav Chizda, Amar Bar Ukva, em nome de Mar Ukva. Lorid Bakum Amash. O que Tanakama pensou em proibir não é só se a cevada chegou a realmente rachar. Com certeza isso já é proibido. Ela kol she'ilo manichan al pi chavit vehenid bakod me'elein. Também isso se aplica a essa pessoa colocaria essa cevada em cima de um barril e com o cheiro do vinho a cevada iria rachar, já é o sinal que a cevada já chegou a fermentar e é proibido consumir isso em Pesach. Essa é a opinião de Mar Ukva. Shmuel Amar, Shmuel discute com Mar Ukva, Nitbaku Mamash. Shmuel facilita mais a halacha. O que Tanakama proibiu é só se a cevada literalmente já rachou. Enquanto ela não rachar, não chegou a fermentar. Uma machlokhet com relação a isso. Avad Shmuel Uvda Bedura de Bei Bar Hashu. Shmuel fixou uma halacha com a sua própria opinião, facilitando, numa aldeia de uma pessoa chamada Bar Hashu. Nitbaku Mamash. Só proibiu se a cevada chegou a rachar. Mesmo que ela racharia sobre um barril de vinho, não é sinal que já fermentou.
Continuamos. Amarava falava, Baal Nefesh lo iltot. Uma pessoa cautelosa não deve fazer letitá. Letitá, como vimos, é colocar os grãos de molho, no caso a cevada de molho. Pergunta Mairia Baal Nefesh, porque se você trata de uma pessoa cautelosa, afilo kulia almanami. Qualquer pessoa está proibida de fazer letitá em cevada. Como vimos, lo iltot, teatania, a Breta fala, en lotitin seurim bepesach. A pessoa não pode fazer letitá em cevada em Pesach. Em que situação Rabba se trata? Arikiamar, isso Rabba pensou em falar. Baal Nefesh, uma pessoa cautelosa, filo ritin de shriri, loiltot. Não faria letitá nem com o trigo, mesmo que o trigo é mais resistente do que a cevada, é mais rígido, não fermenta com tanta facilidade como a cevada, não deve fazer a letitá com o receio que talvez esse trigo vai fermentar. Essa é a opinião de Rabba. Amar Rav Nachman. Falou Rav Nachman para Rabba. Man de tzait le Rabba achil lama de ipusha. Rav Nachman discutiu com Rabba. Fala Rav Nachman. Quem concorda com Rabba, no caso, Rav Nachman chamou Rabba de Abba, como um respeito, o nome de um rabino. Achil lama de ipusha, a pessoa vai chegar a consumir pão mofado. Ou seja, um pão não apropriado ao consumo. Rav Nachman expressou dessa forma que é permitido fazer letitá de trigo. Como vimos, temos que fazer letitá para ajudar a separação das cascas do grão e assim conseguir moer os grãos para fazer um pão mais limpo, um pão de melhor qualidade. A pessoa que não faz letitá no trigo está consumindo um pão inapropriado. A prova de Rav Nachman, de Abeiravuná lateti, na casa de Ravuna fazer um letitá no trigo, o Beirava Bar Avin lateti também na casa de Rav Bar Avin, fazer um letitá no trigo. Rav Nachman trouxe provas de Ravuna, de Rav Bar Avin, que é permitido fazer letitá. Mesmo pessoas cautelosas fazem letitá no trigo. Não como Rava fala que pessoas cautelosas não devem fazer letitá. Verava, Marava, uma terceira opinião, Asur lirtot. Falava, é proibido para qualquer pessoa fazer letitá em trigo e também em cevada. Rava tem um receio que isso vai fermentar. E lá de Tânia, pergunta uma prova contra Rava. Emladotin seurim bepesach. A Brada fala que é proibido fazer letitá de cevada, não de trigo. Seurim de lom. É proibido fazer de cevada, que a cevada fermenta mais fácil do que o trigo. Hachit e shari, é podemos fazer letitá de trigo. Explica, mas não é uma prova contra Rava. Por quê? Lomibai que amar. A Brada pensou em falar uma novidade ainda maior. Lomibai achitin. Não precisa nem falar que é proibido fazer letitá de trigo. Por quê? Uma vez que o trigo tem muitas rachaduras, temos o receio que a água vai entrar dentro do trigo e vai fermentar o trigo. Mesmo que o trigo fermenta com mais dificuldade do que a cevada, por ser mais rígido, temos mais receio de fazer letitá do trigo, porque a água vai ser armazenada dentro do trigo, por causa dessas rachaduras, e pode chegar a fermentar. Porém a cevada, que é lisa, podemos pensar que podemos fazer letitá também, podemos cuidar da cevada para não fermentar, e essa água não vai ser absorvida dentro da cevada, porque não tem muitas rachaduras. Podemos pensar que é permitido fazer letitá de cevada, Kamar Shmalam, isso a Brada fala que mesmo de cevada é proibido. Assim Rava estudou essa braita. Os outros caminhos iam discutir, iam falar que a Brada só proibiu fazer letitá de cevada e não de trigo, como vimos. Porém, fala Hadar Amar Rava, Rava voltou atrás. Mutar lirtot, é permitido fazer letitá de trigo. Por que ele voltou atrás? Detalhe como fala a braita. Yotzin bepat nekiah, a pessoa pode usar matzá de farinha limpa, farinha peneirada, sem as cascas misturadas, aparentemente, para matzá de Pesach. Não é uma matzá shirá, um pão rico, como vimos nos apimos anteriores. Verhadra'a, a pessoa pode usar o contrário, uma matzá de má qualidade para ser da mitzvah de Pesach, e é suficiente. Fala Rava, ve'iev shar nekiah belol. Não é possível fazer um pão limpo, de farinha limpa, sem fazer letitá, amolecer o trigo com antecedência. Você falou, Rava, com certeza é permitido fazer letitá mesmo em Pesach. Que vimos nos apimos anteriores que existe uma alahá de shimur. Existe a obrigação de fazer a vigia da matzá para que não fermente. A pessoa que vai fazer as matzot mitzvah, as matzot do Leil HaSeder, tem que fazer de tudo para fazer uma vigia, um shimur, em nome das matzot mitzvah. Se a pessoa vai fazer letitá, e temos o receio que o trigo vai fermentar, mesmo que não fermentou,
essas matzot não são válidas para matzot mitzvah, vez que fazendo lititá está fazendo um risco para as matzot fermentarem, não está vigiando e cuidando das matzot para não fermentarem. Entendeu, Rava? Que se vê aqui que podemos fazer lititá mesmo em Pesach, podemos cuidar dessas trigo, da cevada para não fermentar. Essa é a prova de Rava que é permitido fazer lititá. Pergunta agora, Eitve Rafa Palerava, Rava perguntou para Rava, Hakmachin Vaslatot, Kemach é uma farinha de qualidade média, Vaslatot é farinha fina, uma farinha de melhor qualidade. Shel Nochrin, que a pessoa comprou de Goim, Shel Kfarim, esses Goim moram em aldeias. Mas tem dois costumes, os costumes dos Goim das aldeias e das cidades como preparar a farinha. Teorim, se a pessoa comprou dos Goim das aldeias, a pessoa pode ter certeza que essa farinha está pura. Veshel Krachim, se a pessoa comprou de Goim de uma cidade, Tmeim, então temos certeza que essa farinha se impurificou. O conceito é que o alimento sexual se torna vulnerável a receber impureza se entra em contato com algum líquido. Então fala agora de Kfarim Maitama, porque temos certeza que a farinha de pessoas que moram em aldeias está puro. Lav Mishum de Lolatete, deve ser porque a farinha não se umidificou, a pessoa não fez lititá colocando o trigo dentro da água de molho. Porque cara ele solta, mesmo assim a Breda chamou essa farinha de boa qualidade. Então você vê aqui que podemos fazer um parnekiá, um pão de boa qualidade sem lititá também. Não tem uma prova para o que Rava falou que podemos fazer lititá em Pesach, assim como podemos consumir uma matzá de boa qualidade em Pesach. Falando, Rabi ia responder, Targumá, Akimcha. Isso que a Breda falou, Kmachim Veslatot, farinhas de qualidade média e de boa qualidade, não está nesses dois casos, indo com relação aos dois casos também, de onde a pessoa comprou, ou seja, tanto com relação à aldeia, tanto com relação a uma cidade. Quando a Braita fala slatot, farinha de boa qualidade, se trata com relação a pessoa comprou essa farinha de uma cidade, porque com relação à farinha que a pessoa comprou de uma aldeia, a Braita chama isso de kmachim, uma farinha de qualidade média. Não tem uma prova contra a Rava disso. Ele fala, depois que Rava saiu da sinagoga, Amar, Rafa lamentou, porque eu não perguntei contra Rava dessa prova. De Amar Abizeira, que falou Abizeira, Amar Avirmia, Amar Shmuel, em nome de Shmuel, falou o sábio, Chitin Shel Menachot, o trigo das Menachot, o sacrifício que vem de farinha, o Betamidash, a pessoa não pode fazer uma minchá de Hametz, Elotitinotam, a pessoa não pode fazer letitá do trigo da minchá. Temos um receio que isso vai fermentar, Vekakare Leu Solet. E a Torá chama a farinha da minchá de Solet, uma farinha de boa qualidade, mesmo que não foi feito letitá. Uma prova contra Rava, se daqui que podemos sim fazer um pão pad nekiá, um pão de boa qualidade com Solet nekiá, com um trigo que não é feito letitá. Uma prova contra Rava. Ele fala, Hadar Amar Rava. Rava voltou atrás da sua alahá anterior, e falou, mitzvah lirtot, isso é uma mitzvah de fazer lititá com relação a matzot mitzvah, as matzot de Pesach. Por quê? Shneimar, como falou o passuco, shmartem et hamatzot, fazem a vigia das matzot, cuidem que as matzot não fermentem. Vimos anteriormente que isso é uma mitzvah de vigiar as matzot em nome de matzot mitzvah, para serem matzot válidas para o Leil HaSeder. Falava, ilo de bai lititá, se não é necessário fazer a lititá, amolecer o trigo na água, antes de moer esse trigo, shimur lemai, porque a Torá obrigaria a fazer a vigia da matzá. Rava entendeu que a vigia começa desde um trigo, não só da massa, porque se é necessário vigiar o trigo, se o trigo não se umidificou. Fala, Rava, você vê daqui que é necessário sim fazer a lititá do trigo, para fazer o shimur, a vigia, de algo que não possa virar hametz, ou seja, depois que o trigo se umidificou, existe já uma chance de virar hametz, aí se aplica a mitzvah de vigiar esse trigo, assim como vigiar a massa, e no momento de assar as matzot também. Ou seja, falará, você vê que temos que fazer a letitá do trigo obrigatoriamente para o shimur ter sentido, a vigia ter algum sentido, para não deixar essa matzah fermentar, porque se necessário vigiar o trigo se o trigo não se umidificou. Fala, ishimur de lixá. Se o que a Torá falou para cuidar das matzot é a partir da lixá, depois que a pessoa fez a massa, shimur de lixá, lav shimur, não é suficiente vigiar a massa a partir da lixá. De amar Ravuna,
falou Ravuna, Batzekot Shenochrim, a massa dos Goim. Já Goim fizeram essa massa, temos certeza que não é Hametz. Agora falou Dav Mem Zayin Amud Bet, dois sinais para perceber se a massa já é Hametz. Um dos sinais que fala agora Dav Mem Zayin Amud Bet é que se a massa já começou a embranquiçar, é um sinal que já chegou a fermentar. Outro sinal é que se a massa começou a rachar, é um sinal que a massa já fermentou. Aqui temos uma massa de Goim que não chegou a rachar e não está embranquiçada. Não é Hametz. Será que a pessoa pode usar essas matzot para Pesach? Adam Male cresceu a pessoa pode consumir isso em Pesach se ele sabe que não é Hametz. Porém, com relação a matzot mitzvah, as matzot do Leila Seder, o Bilvat Sheochal Kazai de Matzah Ba'achrona. A pessoa só sai da obrigação de consumir matzot no Leila Seder se ele consumir matzah shmura, matzah que foi cuidada antes de ser feita a massa. Ba'achrona. Ou seja, a matzah shmura, não a primeira matzah, que foi a matzah dos goim. Ba'achrona aí, somente a matzah que a pessoa fez a massa, a pessoa vigiou, ba'ishonah, não as primeiras matzot que ele fez da massa dos goim. Mesmo que ele sabe que não é hametz, ele próprio assou essas matzot, não é suficiente. Mas também, por que não? Aparentemente a pessoa vai fazer o shimur, fazer a vigia dessas matzot depois que ele recebeu a massa. No momento de assar as matzot, ele faz a vigia. Porque ele não fez a vigia, por isso a pessoa não pode usar essas matzot como matzot mitzvah. Que a pessoa poderia fazer a vigia no momento de assar as matzot. Ou seja, a questão é, será que isso que a Torá obrigou a pessoa de vigiar as matzot é remédio para não virar hametz? Então seria suficiente cumprir essa halakha de shimur no momento de assar as matzot? Ou será que existe uma mitzvah de cuidar das matzot, vigiá-las, independente de virar hametz ou não? Seria obrigado a vigiar também o trigo, também a massa, também no momento de assar? E lá, você vê daqui, Shema Miná, Shimon Meikarabaina, falará, mas é necessário vigiar as matzot. Do princípio, independente da receita de ser hametz ou não. Então falará, se é necessário vigiar enquanto é trigo, com certeza é necessário fazer a letitá, umedecer esse trigo, para que esse shimur, essa vigia, tenha algum sentido, tenha alguma utilidade. Prefere nome mais. Qual é a prova? Tirma shaneata, essa massa dos goim é diferente de beitna de nachit le shimur, que do momento que começa a necessidade de vigiar a massa, no momento que a pessoa mistura a farinha com a água, Lorvala Shimur, o Yehudi não vigiou essa massa. Quem fez essa massa foi o Goi. O Yehudi sabe que essa massa não é Hametz, mas o Yehudi não fez a vigia. A valeja de Beida de Nachid de Shimur, numa situação que a pessoa misturou farinha, que não é feito letita no trigo, com certeza não é Hametz, não se umidificou. E a pessoa misturou essa farinha com água, aí começa a mitzvah de Shimur, vigiar a massa. Se numa situação que a pessoa estava presente quando começou a dúvida se virou hametz ou não e vigiou isso, a vida Shimur, a pessoa fez a vigia, rename de Shimur, de lixá, Shimur é suficiente fazer a vigia no momento de fazer a massa, não é necessário vigiar o trigo. Uma prova contra, fala que é necessário fazer a letitá para vigiar o trigo antes de fazer a massa. Fala agora não tem uma prova, pode ser que não é necessário vigiar o trigo. E com certeza não é necessário umedecer o trigo para que esse shimur tenha sentido. É suficiente vigiar a massa, funcionada de farinha que não é hametz, com água começa a mitzvah da vigia. Ele fala, mesmo assim, Rava não voltou atrás. Rava sustenta que é necessário vigiar também o trigo. Por quê? Porque Rava falou para aquelas pessoas que fazem os montes de trigo de produção, que me afrito, quando vocês estão virando a produção, posicionando-a, empacotando para fazer os montes, afir hureshum mitzvah. Tenho a intenção de vigiar esse trigo para não virar hametz, não fermentar, em nome de matzot mitzvah. Alma se vê daqui, cassavá, aprenderá, vai, shimur meikara mitchilato ve'atzafo baina, que é necessário vigiar também o trigo, e também até o momento de assar as matzot. Essa é a mitzvah de Shimur. Essa é a opinião de Rava, e aparentemente essa é a halakha final. É necessário verificar também que o trigo não fermentou. Continua agora um ensinamento parecido que aconteceu com Marberet de Ravina. Falando Marberet de Ravina, viramos a página. Menakta lei imi be'arve. A mãe de Marberet de Ravina recolhia o trigo
em nome do shimur, vigiando para não fermentar, e colocava num prato especial, em nome de matzot mitzvah. Você vê realmente como Rava falou que tem que pegar o trigo vigiado em nome das matzot mitzvah. Continua a lembrar uma outra halakha. Hau arva dechit detava bechista. Relação a um trigo que se umidificou. Hau arva dechit tinha um navio que estava transportando trigo, detava bechista e afundou num rio chamado Chista. Esse trigo virou chametz. Shara Rava lezvuni lenochrim. Rava permitiu, antes de Pesach, vender para os goim. Não temos receio que talvez os goim vão vender para outros Yehudim. Eiteve Rabba bar Levai de Rava. Perguntou o sábio para Rava. Beget shavad bo kilaim. Se a pessoa tinha uma roupa que tem kilaim, tem lã e linho dentro dessa roupa, mas não está perceptível. Harezeloim querendo nochri. A pessoa não deve vender essa roupa para um goi. Vamos explicar por que na continuação. Veloia sebo mirdat lachamor. A pessoa não deve pegar essa roupa e fazer um cobertor como sela para colocar em cima de um burro. Mesmo que é permitido usar uma sela de kilaim, não é proibido vestir kilaim, mas é proibido usar essa roupa como sela. Pois se o kilaim não está perceptível, a pessoa pode se arrepender e usar essa roupa futuramente como vestimento, então está proibido. A valocina toda o que a pessoa assim pode fazer com essa roupa é vestir um falecido. O falecido pode usar kilaim, com certeza, e não temos o receio que ninguém vai tirar essa roupa do falecido. Existe uma proibição da Torá de tirar algo que o falecido está vestindo ou usando. Perguntando ali no Ri, Maita Malo, por que é proibido vender para um goi essa roupa que tem kilaim escondido? Lá, Mishum de Adar Mazin Le Israel, não é porque temos o receio que esse goi vai vender essa roupa para um Yehudi e vai acabar vestindo kilaim. Então, a mesma coisa com relação ao Hametz, temos esse trigo que é Hametz, é permitido vender para um goi. E não temos o receio que o goi vai vender para um Yehudi em Pesach, por que não? Rava voltou atrás. Eles viram Israel. Ele permitiu vender poucas quantidades para um Yehudi. Se a pessoa vai vender poucas quantidades, o comprador já vai perceber que isso é Hametz. Por isso o dono não quer vender muitas quantidades e tem suficiente tempo para consumir isso antes de Pesach, é permitido vender. Falam nos comentários, se a pessoa avisa que isso é Hametz, a pessoa pode vender grandes quantidades também para um Yehudi. Que Redekalia Kame Pischa, porque a pessoa vai consumir essas poucas quantidades antes de Pesach, é permitido. Continua matando uma outra alaha, uma outra braita também. Não devemos colocar farinha dentro de um cozido em Pesach. Se trata de um cozido que não está fervendo. Temos que é permitido colocar farinha em algum líquido fervendo, porque isso vai cozinhar a farinha e não vai chegar a fermentar. Que seja um cozido que não está fervendo. Se a pessoa vai colocar dentro desse cozido até ele ferver, temos o receio que a farinha vai fermentar. Se a pessoa assim quer fazer isso, colocar a farinha dentro desse cozido, tem uma solução. Se a pessoa coloca a farinha dentro desse cozido e coloca imediatamente depois vinagre. O vinagre tem uma força muito grande e mesmo que esse cozido não está pelando, não está fervendo, porém é suficiente para cozinhar essa farinha junto com o vinagre. Porém, a pessoa deve colocar o vinagre depois da farinha, se você ainda está na cama, onde que a pessoa coloca o vinagre no cozido e já perde sua força. Não tem a força de cozinhar a farinha que vai ser colocada depois. Tem opiniões, a pessoa pode sim colocar primeiro o vinagre e depois a farinha. Conforme essa opinião, o vinagre é sim forte o suficiente para cozinhar, junto com esse cozido que já está quente, essa farinha que vai ser colocada. Fala, quem é essa opinião que sustenta que o vinagre tem essa força? Marav Hizda falou o sábio Rabi Udai. Aprende de Rabi Udai, depois como falar a Mishnah. Aí ele fala, a frigideira, a panela, ou seja, um cozido que estava dentro dessa panela, estavam fervendo sobre o fogo, e a pessoa tirou do fogo antes do Shabat. Ainda está ainda está pelando. A pessoa deve colocar temperos dentro desse cozido quando começar o Shabat, porque esse é um Kli Rishon, é o primeiro utensílio que estava no fogo, e o Kli Rishon Mevasher, o primeiro utensílio, sim cozinha. É proibido cozinhar em Shabat, como sabemos. O que a pessoa pode fazer é despejar esse cozido num prato, uma kiará, um prato comum, um tamchui, um prato maior. Esse cozido já virá
Klisheni, segundo utensílio, que não está sobre o fogo, e Klisheni é nome vachelo, segundo utensílio não cozinha. No caso, os temperos. Esse é o aprendi Tanakama. Continua a Gemara de Rabi Yehuda, mas ele discute com Tanakama. A colonoten, a pessoa pode colocar realmente o tempero dentro de qualquer Klisheni, qualquer cozido, Chutz, por entre duas exceções da regra, Midavar Shesh Bo Chometz Vetzir. Algum cozido que tenha vinagre, algum cozido que tenha gordura de peixe. O vinagre, por sua acidez e sua força, é capaz de cozinhar também temperos no Klisheni. Também a gordura de peixe aparentemente concentra muito calor e tem a força de cozinhar mesmo em Klisheni. Então você vê que conforme Rabi Yehuda, o vinagre tem uma força muito grande, mesmo que depois que ele está misturado, cozinha o tempero. Assim também com relação ao nosso caso, a pessoa colocou vinagre dentro de um cozido, depois colocou farinha, essa farinha vai cozinhar antes de fermentar por causa do vinagre, essa é a opinião de Rabi Yehuda. Assim explicou Rav Hizda. Pergunta agora, vendo como que Rabi Yossi, Rav Hizda poderia explicar que Shomrim, essa opinião, é como Rabi Yossi. Por quê? Ele tem como falar Braita. Rabi Yossi, Omer fala Rabi Yossi, Shoran Bachometz, Vechometz Tzomtan. Vimos no Amudalef essa Braita. A pessoa pode pegar a cevada que chegou a inflar, mas não chegou a rachar. Fala Rabi Yossi, a pessoa deve colocar isso no vinagre. O vinagre vai trazer uma certa resistência à cevada, ela não vai fermentar. Você vê aqui que o vinagre tem uma força muito grande, estagnar a fermentação de uma cevada que está prestes a fermentar. Então, aparentemente, fala Gemara, o vinagre que está misturado num cozido também impediria a farinha de fermentar dentro do cozido. E falou, mas não tem uma prova. Que a Shmuina lei de Rabi Yossi, em que situação escutamos a opinião de Rabi Yossi? Anemir só se aplica de itebeinei se o vinagre está sozinho. A valalitarovat lo, porém Rabi Yossi não falou que podemos colocar a cevada que está inflada dentro de um cozido que tenha vinagre. Na situação, talvez o vinagre não tenha a força de impedir essa cevada de fermentar, também não tem a força de impedir que a farinha fermente num cozido. Por isso, Rav Hizda explicou essa breta como Rabi Yehuda. Agora, uma outra opinião sobre esse assunto. Ula Amar fala, Ula echadze vechadze. Nessas duas situações é proibido. Assur. Tudo que você pensou colocou a farinha depois do vinagre, ou o vinagre depois da farinha, é proibido. Por quê? Mishum lech lech amrina nezira schor sechor lekar marot ikrav. O motivo disso é uma cerca rabínica, uma cautela. Por quê? Falamos sobre uma parábola. Lech lech amrina nezira. Falamos para o nazir, a pessoa que não pode consumir nada que vem da uva, se afaste, schor sechor lekar marot ikrav. Nem chegue perto de um vinhedo. É uma cerca, uma cautela. Também aqui temos uma cautela. Não misturar a farinha dentro de um cozido. Mesmo que colocaremos o vinagre depois, é proibido falar ula. Temos o receio que a pessoa vai se confundir, colocar primeiro o vinagre depois a farinha e vai estar consumindo hametz em Pesach, não vale a pena. Continua uma outra alahá. Rafapi shari leleburdik de beresh galuta. Rafapi permitiu para os cozinheiros da casa do Resh Galuta. O Resh Galuta era o representante do povo de Israel na Babilônia. Ele permitiu para as pessoas de sua casa lemim hakdeira bechassisi, engrossar um cozido com farinha de trigo tostado. O motivo disso é, uma vez que ele tostou o trigo já está assado e não vai chegar a fermentar, como vimos que algo assado não fermenta. Então, ele permitiu colocar num cozido, mesmo que não esteja fervendo, é permitido porque já assou. Amarava falou Rava, e kadeshari que haimilta? Alguém permitiria nessa situação, bedurta de shrichi avdi, num lugar que tem muitos escravos? Na casa do Resh Galuta tinha muitos escravos. Os escravos não são cautelosos com as proibições. Vão chegar a permitir também pegar uma farinha comum e colocar num cozido desse, vai chegar a consumir hametz em Pesach? Então, se gerava, permitiria uma situação comum para uma pessoa cautelosa fazer isso. Porém, não na casa do Resh Galuta e Kade Amri. Tem uma outra versão dessa mesma alahá, Rava Gufe Ma'achilakidra Bechassisi. Rava próprio fez isso e engrossou um cozido com essa farinha de trigo tostado. Porém, não permitia na casa do Resh Galuta, que tem muitos escravos. Temos o receio que eles vão pegar a farinha comum e causar que o Resh Galuta consuma hametz em Pesach, como é proibido, fala Gemara. E Rafapi não teve esse receio. Se fala Gemara, deixar uma nova Mishnah com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém ve amém.